todos, estamos de volta para apresentar um pouco mais sobre a disciplina Desenvolvimento de Coleções. Desta vez trataremos a competência 2, que é aplicar o processo de seleção de coleções e identificar modalidades e procedimentos de aquisição de tipos de materiais diversificados. Na última competência, aprendemos um pouco sobre a compreensão do processo de formação e desenvolvimento de coleções, dando ênfase às políticas, métodos e técnicas aplicadas ao processo. A disciplina ela é contemplada no módulo 2, que é tratamento da informação, do curso técnico em biblioteca. Vocês lembram que na competência 1 trabalhamos um pouco sobre a comunidade no processo de desenvolvimento de coleções, ou seja, a comunidade seria aquele usuário que frequenta a biblioteca, todos os usuários que são chamados na literatura de usuários reais, que têm cadastro na biblioteca, que acessam os serviços da biblioteca, utilizam o serviço de empréstimo, fazem devolução e participam de eventos da biblioteca, por exemplo. No processo de desenvolvimento de coleções, Vergueiro, um autor muito citado na área, que trabalha a temática de desenvolvimento de coleções, apresenta alguns pontos sobre a organização do processo de seleção. O autor considera esse processo complexo e, assim sendo, alerta que devemos manter a atenção a todas as etapas. Lembram das etapas? São aquelas 6 etapas que vamos estudar mais detalhadamente ao longo das aulas, certo? Então, quando o autor considera o processo de desenvolvimento de coleções um processo complexo, não quer dizer que é um processo difícil de se fazer, quer dizer que é um processo complexo porque ele é muito rico, ele envolve toda a dinâmica que ocorre na biblioteca, ou seja, como eu já falei anteriormente na outra aula, o serviço de referência, o serviço de atendimento ao usuário, não é? O processamento técnico dentro da biblioteca. Então, o processo, por ser um processo, é complexo porque ele se envolve com todas as outras dinâmicas da biblioteca, com todas as demais rotinas. Ele não pode, de forma alguma, acontecer, como eu já falei, isoladamente. Ele tem que estar alinhado, né? E acontecer de forma conjunta com todas as outras atividades que ocorrem dentro da biblioteca, certo? Então, existe na biblioteca as chamadas demandas que às vezes as coleções não estão, né, suprindo todas as necessidades dos usuários. Quer dizer, tem coleções que eu preciso adquirir na biblioteca. Então aqui a gente vai apresentar alguns pontos, né, sobre esse tema. Por exemplo, temos aqui a chamada lista desiderata. Que lista é essa? É uma lista que refere-se a materiais que a biblioteca deseja possuir, ou seja, existe uma demanda, né, desse material e a biblioteca ainda não possui, então é chamado de lista desiderata. Dentro do caderno vocês também vão visualizar, né, esse assunto trabalhado no caderno, certo? Também existe a chamada demanda reprimida. O que é a demanda reprimida? Ela diz respeito a títulos, né, procurados pelos usuários que a biblioteca não possui. Quer dizer, o usuário chega e pergunta um livro, outro usuário chega, então você verifica no atendimento que o usuário está buscando muito um determinado material, um determinado livro, ou revista, ou um material de visual, e esse material não chega à biblioteca. Quer dizer, ele não foi adquirido ainda, então é uma chamada demanda reprimida. Então, além da lista desiderata, né, que se refere aos materiais que a biblioteca deseja possuir, e a demanda reprimida, que são aquelas solicitações dos usuários, né, existem também as listas de sugestões. Aí sim, o usuário pode fazer sugestões, assim como as coordenações dos cursos, pedindo, solicitando materiais que ainda não fazem parte do acervo da biblioteca, para que esse material ele seja comprado, adquirido, para, né, atender às demandas. Então, é uma lista do material sugerido pelos usuários, que são considerados ou não no processo de aquisição. Por quê? Porque dependendo da lista que é sugerida, existem as prioridades. Então, de repente, essa lista que o usuário deu à biblioteca, né, apresentou à biblioteca, é uma lista que alguns itens, Então, essa lista que o usuário apresenta à biblioteca, muitas vezes ela contempla alguns itens que são mais urgentes para se comprar, para se adquirir, e outros que não são tão urgentes, e aí a lista nem sempre ela é considerada
né, em sua completude, totalmente. Então, nem todos os itens vão ser adquiridos e comprados, certo? Ainda na organização do processo de seleção, né, Vergueiro expõe que é importante definir, né, os responsáveis pela tomada de decisão, falei um pouco disso na última aula com vocês, os mecanismos, Vergueiro também aponta que é importante expor, né, os mecanismos para identificação e registro dos itens a serem selecionados, quer dizer, como é que eu vou verificar o que eu estou precisando dentro da biblioteca. Então, eu não posso fazer isso de forma só observacional, não só posso observar e considerar o que está precisando. Eu tenho que ter registros, por exemplo, do material que sai ou que é muito solicitado na biblioteca, certo? Como as próprias listas que eu já falei e como o próprio controle de empréstimo, certo? Outro ponto que Vergueiro aponta aqui que é importante definir é a política de seleção, que é lá, né, a política vai ser o documento onde se vai decidir o que a biblioteca deve contemplar, né, qual o objetivo dela, qual o objetivo de atender o usuário, né, e que tipo de material eu vou precisar e fazer a minha formação de coleções, certo? Bom, sobre a política, né, ainda existem outros pontos a se considerar, muito importantes, que são o meio ambiente, a demanda do usuário, as fontes disponíveis e a disponibilidade orçamentária. O meio ambiente nada mais é do que a biblioteca em si, né? Eu tenho que pensar também sempre na estrutura, então eu não posso adquirir certos materiais se eu não tenho uma estrutura, por exemplo, de estante, de espaço físico para guardar e organizar esse material para que o usuário tenha acesso, certo? Então eu tenho que pensar também na demanda do usuário, ou seja, o que o usuário está precisando e que ainda não tem na biblioteca, as fontes disponíveis, quer dizer, o que existe, né, na biblioteca que pode ser, né, utilizada com mais assiduidade, com mais frequência e de forma mais eficaz pelo usuário, certo? E pensar sempre na disponibilidade orçamentária. Existe uma demanda de compra, mas eu preciso ver quais são as prioridades, né, e se o meu orçamento vai dar para fazer a aquisição dessas demandas, desses materiais, certo? Bom, sobre a política de seleção, né, ele é um documento, como eu já falei, que forma, né, segundo o Vergueiro, ele é justificado por seu caráter, né, administrativo, né, porque ele tem a finalidade de garantir a continuidade dos critérios, além da presença física de seus elaboradores. Por quê? Porque quando existe um documento, independente do que ocorra, né, se o colaborador, se o funcionário que fez essa política, ele sai da biblioteca, o documento permanece e é o documento que deve ser seguido para se fazer todo o processo de desenvolvimento, seleção e formação de coleções dentro da biblioteca, certo? O documento ele tem também um caráter de relações públicas, ou seja, ao tornar a biblioteca simpática aos olhos da comunidade. Quer dizer, ele tem um documento formal que diz assim, olha, para a gente adquirir um material, a gente tem esses critérios que foi formalizado por um documento, então a biblioteca tem tais objetivos, o usuário contempla este perfil e temos nossa política interna, certo? De aquisição e a nossa política de seleção de materiais, certo? O documento também, segundo Vergueiro, deve ter um caráter político, certo? Ao proporcionar um instrumento para resistência ou gerenciamento dos conflitos e pressões em torno da coleção. Quer dizer, se eu sou o gestor e de repente tomo uma decisão sobre a coleção, eu tenho que primeiro respeitar o que está, né, discriminado no documento e não decidir de forma dispersa desse documento, sem consultar, né, a formalização que foi feita sobre a política de seleção, certo? Então, é importante, por isso, sempre se ter uma comissão, né, ou toda a equipe da biblioteca, né, opinando e ajudando, né, a definir esses critérios para a formação das coleções, certo? Então, é preciso sempre analisar os objetivos gerais, né, da organização ou da biblioteca, né, a qual a coleção pertence ou irá pertencer, certo?
cobrir as áreas de maior necessidade e interesse da comunidade, definindo prioridades para a seleção, como eu já falei. E sempre estabelecer critérios para o recebimento de doações e descarte. Quer dizer, todo material que chega à biblioteca não necessariamente é útil à biblioteca, mas é preciso ter um documento formalizando isso. O que eu quero, o que a biblioteca precisa, certo? Temos aqui o site da Brinquedo Lemos, que é um site que trabalha muito com material da nossa área, biblioteconomia, né? E dentro desse portal, desse site, nós podemos fazer a aquisição de materiais, quer dizer, selecionar os materiais, ver os preços, fazer uma lista, né? Existe um link aqui chamado Serviço ao Cliente, certo? E a partir daqui você vê dados sobre a entrega, certo? E troca e devoluções de material. Quer dizer, o material foi comprado, mas eu encontrei alguma falha, preciso trocar, devolver. E existem esses serviços nesse site que vocês podem acessar. Também está contemplado no caderno, no nosso caderno de atividades, certo? Então, outra autoridade na área que fala um pouco sobre desenvolvimento de coleções, em relação às compras, é interessante pensar nas listas, né, que são recebidas pela biblioteca, por exemplo, uma biblioteca especializada, numa faculdade, as listas dos coordenadores dos cursos, né, em caso de biblioteca universitária, por exemplo, e a realização de levantamento dos títulos, né, quer dizer, verificar a existência destes no acervo. Quer dizer, de repente eu quero comprar um título, mas este já existe em uma outra edição, no acervo, e aí eu tenho que ver qual é a prioridade, se eu vou comprar realmente esse título ou se existe uma prioridade maior, né, de outro título a ser adquirido, certo? Então é importante que na compra, né, que a compra seja feita a quem oferecer o menor preço. É muito importante então fazer uma pesquisa mesmo de preços. E isso, como eu já falei, é possível fazer já via internet, né, online, de forma mais... sobre a compra de materiais também, é importante pensar sobre o recebimento do material pelo almoxarifado e remetido à biblioteca para o setor de processamento técnico, certo? Para a conferência de notas fiscais, listas de pedidos, formalizando possíveis falhas. Quer dizer, o material que chega à biblioteca, ele deve ser conferido, certo? Se ele tiver alguma falha, o livro tiver alguma falha, a revista, é preciso, né, que esse material seja verificado também a nota fiscal dele, né, sobre os itens, sobre os valores, para que se faça o processamento técnico. Quer dizer, se o livro tem alguma falha, é preciso entrar em contato com o fornecedor, a editora, a livraria e ver o que se pode fazer. Trocar, por exemplo, ou ter o ressarcimento do valor, certo? Bom, aqui eu trago a apresentação de uma tabela de como, por exemplo, se pode fazer a lista de material para ser comprado. Então você pode listar o item, né, pelo título, pelo autor, pela editora, pela edição e a quantidade de material que você quer comprar. Essa lista organizada é até importante na hora que você vai fazer mesmo a pesquisa de preço, a tomada de preço, por exemplo, pela internet, certo? Então, é muito importante pensar que o material comprado deve ser conferido junto à nota fiscal. Isso aí eu já falei. Por quê? Porque se ele tiver alguma falha, se tiver algum problema... em relação à compra de revistas, é importante pensar, né, segundo a própria literatura, sobre o uso dessas revistas. Por quê? Porque é um material diferenciado do livro, certo? É um material que tem uma periodicidade, que tem uma desatualização mais rápida, né, do que o livro, dependendo da área. Então é preciso pensar se é realmente relevante comprar determinado título ao invés de outro título, certo? Sobre a doação, também é importante pensar em alguns pontos, como por exemplo, o material que vai ser doado, se ele realmente é importante para se incorporar ao acervo, para fazer parte do acervo, ou se deve, com esse material que foi doado, fazer uma doação ou permutar com outras instituições, quer dizer, trocar com outras instituições, ou mesmo descartar e devolver ao doador. Quer dizer, a doação nem sempre ela é útil para a biblioteca. Então é por isso que é importante ter uma política, né, de seleção de materiais, uma política de aquisição de materiais, certo?
Bem, sobre um pouquinho sobre permuta, né? A permuta, segundo Dias e Pires afirmam, ela consiste em acordo pré-estabelecido entre instituições no compromisso mútuo de fornecimento de publicações. O que quer dizer com isso? As autoras falam da troca de materiais que deve acontecer. E isso é muito comum, por exemplo, em instituições particulares, né? Quer dizer, eu preciso de um material que a minha biblioteca não tem e aí eu faço a troca, né? Porque eu tenho uma demanda maior de certo material, mas eu estou precisando de outro material e é feita aí a troca do material via permuta, tá certo? Bom, na próxima aula iremos tratar um pouco mais desses assuntos. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.